A cidade de São Bento do Sul, cercada por montanhas e florestas densas, era conhecida por sua tranquilidade. Mas uma tragédia há 10 anos quebrou essa paz. Durante o carnaval, 7 crianças desapareceram misteriosamente, deixando um rastro de perguntas sem respostas. Na época, a polícia tratou o caso como um erro humano. Talvez as crianças tivessem se perdido na mata. Mas os moradores mais antigos sussurravam sobre algo mais sombrio, algo que nunca deveria ter sido despertado. Naquele ano, o casarão abandonado no centro da cidade tornou-se alvo de olhares desconfiados. Dona Clarice, uma idosa que morava próximo ao local, dizia ouvir risadas infantis e choros durante a madrugada. Essas crianças querem voltar para casa, afirmava, mas todos acreditavam que ela era apenas uma velha excêntrica. Até o dia em que ossos foram descobertos durante uma reforma no casarão, junto a um altar que exalava o odor podre de morte e sacrifício. Os restos mortais das crianças desaparecidas foram identificados, mas um detalhe perturbador chocou a todos. Seus ossos tinham marcas de rituais, símbolos e inscrições em latim que ninguém conseguiu traduzir completamente. Foi quando Luísa, uma jornalista de um portal independente, chegou à cidade, determinada a desvendar os segredos que as montanhas escondiam. Luísa começou sua investigação pela biblioteca da cidade, onde encontrou registros antigos de desaparecimentos semelhantes das décadas de 1940 e 1970. As histórias se repetiam. Crianças sumiam durante festividades e o caso era abafado. No entanto, um detalhe macabro chamou sua atenção. Em todas as épocas, alguém relacionado ao casarão havia ascendido politicamente logo após os desaparecimentos. Numa tarde, enquanto explorava o parque abandonado próximo ao casarão, encontrou algo inusitado: um pequeno diário enrolado em trapos. A capa, feita à mão, tinha marcas de sangue seco e desenhos grotescos de figuras humanas, sem olhos. O diário pertencia a Caio, um dos meninos desaparecidos, e continha descrições perturbadoras. Ele mencionava a sala escura, o homem do sorriso vazio e a espiral vermelha. A cada página, os desenhos ficavam mais violentos, até culminar em um símbolo macabro: a espiral cercada por corpos infantis. Naquela mesma noite, enquanto analisava o diário em seu quarto, Luísa começou a ouvir sussurros de vozes infantis. Elas pareciam vir de todas as direções. Ajude-nos! Encontre-o! No espelho do banheiro, viu algo que congelou seu sangue. O reflexo de uma criança com olhos negros, o rosto pálido e uma espiral
marcada em sua testa. Quando se virou, não havia ninguém, mas o cheiro de terra molhada e sangue permanecia no ar. Guiada pelas vozes e atormentada por sonhos vívidos das crianças, Luísa decidiu voltar ao casarão. No porão, encontrou marcas ainda mais perturbadoras, pedaços de brinquedos enterrados, junto com ossos menores e velas negras dispostas em forma de espiral no chão. No centro, havia um diário mais antigo que pertencia a alguém chamado Antônio Fontes, um político local conhecido por seu envolvimento em obras sociais. As páginas do diário de Antônio revelavam algo horrendo. Ele descrevia como a força vital das crianças inocentes era usada para garantir poder e sucesso. O sangue da pureza abre os portais, ele escreveu, detalhando os rituais realizados no casarão. A espiral era o símbolo de um pacto antigo, firmado com algo que só ele se referia como o sombrio. Quando Luísa tentava sair do porão, as luzes da lanterna piscaram e ela ouviu passos atrás de si. Olhou para trás e viu sombras movendo-se na escuridão. Crianças desfiguradas, com olhos brilhantes como carvões ardentes, começaram a surgir lentamente. Ele está aqui, ela sussurrava. Você deve vê-lo. Convencida de que Antônio era o responsável pelos rituais, Luísa invadiu a mansão do político. Ele já era idoso, mas mantinha um olhar penetrante e um sorriso perturbador. Quando Luísa o confrontou, ele riu friamente. Você acha que pode lutar contra isso? Ela sempre volta, mas nunca vence. O pacto é eterno. Enquanto Antônio falava, a sala começou a se encher de sombras. As crianças mortas surgiam, gritando em agonia, suas mãos deformadas se estendendo para ele. Elas querem justiça, mas não podem ferir a quem servem. Luísa percebeu que Antônio estava protegido por algo sombrio e ancestral. Naquele momento, ela lembrou do diário de Caio. A espiral deve ser quebrada no coração da fonte. Corajosamente, arrancou um candelabro de ferro da parede e atacou Antônio, acertando sua cabeça. Ele caiu no chão, mas continuava rindo. O sangue que escorria formava o símbolo da espiral, que começou a brilhar em um tom vermelho intenso. De repente, as crianças avançaram sobre Antônio, arrastando-o para as sombras. Os gritos dele ecoaram por toda a mansão, enquanto as almas vingativas destruíam cada fragmento de sua existência. O símbolo da espiral, antes brilhante, começou a desaparecer e a luz da casa se apagou completamente. Quando as velas do altar reacenderam, Antônio não estava mais lá. Apenas o silêncio mortal permanecia. Luísa, com a espiral marcada em sua mão como uma cicatriz, saiu do casarão, agora em ruínas. Os gritos das crianças haviam cessado e um estranho sentimento de paz tomou conta da cidade. No entanto,
uma última visão a atormentou. No reflexo do espelho retrovisor de seu carro, viu o rosto de Caio. Ele sorriu e disse: "Obrigado." Mas, ao desaparecer, deixou uma mensagem gravada no vidro em letras de vapor: "O pacto nunca morre." De volta à sua cidade natal, Luísa continuou sua vida, mas a cicatriz na mão pulsava levemente nas noites de lua cheia. E, em São Bento do Sul, moradores ainda juram ouvir risadas infantis e passos no casarão destruído. O ciclo parecia ter sido quebrado, mas algo mais sombrio espreitava, esperando pela próxima oportunidade.